E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Amigo Felipe Santana. E aqui tem algumas características importantes. Ó. Você precisa tomar um tablete para ir abaixo na rabbit hole, que é a toca do rato. Quantidade 21 milhões. Coelho. Toca do coelho. Quantidade 21 milhões. E você precisa recarregá-lo no dia 31 de dezembro de 2140. Que é quando acabam a criação de novos bitcoins. E ele começou no dia 3 de janeiro de 2009. No dia 31 de outubro de 2008 é quando ele foi originado. E quem está prescrevendo esse remédio é ninguém menos que Satoshi Nakamoto. Então tá aqui. Olha que presente. Legal, hein? O criador do Bitcoin. Olha aqui. Cara, baixaram Paradigm Educations. Cara, quem é esse cara aí, né? Tem várias teorias quem é esse cara, né? Tem teorias, mas até hoje não descobrimos quem é. Tem alguns candidatos, né? Porque uma das coisas muito bacanas de estudar o Bitcoin é que tudo que existe sobre ele está documentado. É mesmo? Então essa data que eu mencionei, o 31 de outubro, foi quando Nakamoto publicou o paper dizendo que estava criando esse sistema de dinheiro eletrônico P2P chamado Bitcoin. E desde então, as mensagens que ele trocou, isso foi numa lista de discussão de criptografia online. Isso só especialistas da área, mas ele publicou a mensagem e o pessoal começou a mandar respostas, críticas, o pessoal mostrou ceticismo, porque essa ideia de dinheiro eletrônico já vinha sendo estudada há bastante tempo, mas por um reduto de pessoas assim, muito pequeno. Então as pessoas... Parece uma coisa meio cyberpunk, né? Uma coisa Total. de futuro, né? Até é mais do que cyberpunk, porque é também cypherpunk. Cypherpunk, exato. Porque tem os dois, tem o cyberpunk e tem o cypherpunk. O cypherpunk são os punks da criptografia. E claro que as pessoas que estudavam esse mundo eram poucas. E o Nakamoto, então, dia 31 de outubro, fez essa mensagem, o pessoal começou a debater. Tem todos os posts registrados, as trocas que eles fizeram na lista de discussão de criptografia, depois num fórum chamado bitcointalk.org, no P2P Foundation, que é um site para a Fundação P2P, enfim. E aquele pessoal começou a debater o assunto, alguns se sobressaíram porque já eram conhecidos. Então, da lista de candidatos, temos os principais, eu diria que são dois, na minha avaliação, tem teorias, mas dois. Um deles é o Hal Finney, que era um criptógrafo americano, e ele foi o primeiro a receber uma transação do Nakamoto, quando o sistema começou a rodar em janeiro de 2009. E ele, infelizmente, faleceu em 2015, tinha uma doença degenerativa, mas ele foi um dos únicos que mostrou entusiasmo com o sistema. Ah, é? E aí, logo quando a mensagem foi anunciada pelo Nakamoto, e aí começou a testar, recebeu a primeira transação, e ele já tinha tentado uma espécie de Bitcoin em 2004. Esse é um candidato forte. Outro é o Nick Szabo, que é um criptógrafo, um PhD em Direito, em Economia. O cara é um polímata, conhece muito. E ele tinha já concebido, fez um paper em 98 chamado BitGold, que era o ouro digital. Mas ficou apenas na ideia e nunca foi implementado. E o Nakamoto diz, em mensagens posteriores, que o Bitcoin é uma implementação do BitGold. Ah, é? Esse Nick Szabo, ele está vivo ainda, ele escreve bastante, de vez em quando dá palestras. E Nick Szabo, as iniciais NS, ao contrário de Satoshi Nakamoto. Olha só. Pode ser coincidência? Pode, mas por tudo que ele já fez, que ele escreveu, é um candidato. E aí tem outros que surgiram, que foram, melhor, que o pessoal está dizendo que pode ser, que é o Adam Back. Esse é um criptógrafo britânico, e ele está vivo ainda, e ele é uma das poucas referências nesse paper do Satoshi Nakamoto. Até para quem não sabe, né? Esse paper ele foi divulgado... O paper é uma publicação... É um artigo acadêmico, tá. Um paper. Mas nesse caso não foi acadêmico porque, cara, simplesmente escreveu e mandou pro mundo. Ó, tá aqui, ó. Entendi. Mas é um artigo conceitual, então ele segue, digamos, os princípios de um artigo acadêmico, tem o resumo, o abstract, tem a introdução, tem a parte mais densa do artigo e depois a conclusão e as referências. E uma das referências, nesse paper de 9 páginas, é o Adam Back, que é esse criptógrafo britânico, porque um dos conceitos técnicos dentro do Bitcoin, depois a gente pode até entrar no detalhe, usa um desenvolvimento desse cara, o Adam Back, que é chamado de Hashcash. Enfim, esse Adam Back, eu até entrevistei ele no meu canal,
em dezembro de 2018. E você perguntou se era ele? Claro, sempre. Tem que perguntar. Claro. Mas ele nega também. Mas é um outro forte candidato. Mas a verdade é que até hoje não sabemos. Acho que não saberemos. É? Não importa pro sistema, isso é muito bacana. Isso não importa mesmo? Em nada, nada. O Satoshi Nakamoto, a gente disse que ele teve 2 grandes feitos. O primeiro foi ter criado o Bitcoin, e o segundo foi ter desaparecido do mapa. Porque o sistema realmente ele perdura e vai sendo mantido pelos usuários voluntários, aqueles que contribuem com códigos, que estão auditando o sistema, os usuários que estão validando transações e transacionando na rede, e os mineradores, que são aqueles que também provêm força computacional para registrar as transações, e são esses que ganham a recompensa. Então, quando a gente fala de mineração, esses são os camaradas que ganham dinheiro validando e registrando transações na rede. Que doido. Esses são os mineradores. A primeira pergunta é o seguinte: qual é o motivo de o cara não querer essa autoria? Que seria uma coisa que, por exemplo, o ego de uma pessoa fala, não, eu que criei. Por que essa pessoa abriria mão disso? Existe um perigo? Sim, eu diria que tem 2 motivos principais. O primeiro é porque, ao depender de uma pessoa única, ele teria um poder de influência maior. E esse é um software que se diz colaborativo, porque é um projeto open source, código-fonte aberto. Da mesma forma que o Linux funciona, é um projeto colaborativo. E se a figura dele permanecesse, ele teria um poder de influência maior na rede. Então, isso ele também percebeu que o sistema precisaria sobreviver com as próprias pernas, com a comunidade, com os contribuidores voluntários, mantendo e atualizando o sistema. E ele tinha que sair do mapa nesse sentido. E até porque é para ser um sistema descentralizado. Se ele permanecesse lá, algum nível de centralização, por mais que fosse talvez intelectual ou de opinião, ia permanecer. Esse é um motivo. O outro, eu acho que até é justamente o oposto do que você falou, é justamente para não ser identificado como criador, porque a invenção do Bitcoin tem um pouco de subversão, porque é uma moeda paralela, alternativa, que nenhum banco central controla, que nenhum governo pode regular a rede, pode influenciar de verdade. É subversivo pra caramba. Então, imagina, o cara tá criando um dinheiro novo na era da internet e que pode, em algum momento, ser uma afronta à soberania monetária do dólar. Total. Então, eu se fosse ele, não ia querer esse peso nas minhas costas. Cara, eu não tinha pensado por isso. É realmente uma coisa que a gente não sabe daqui a 50 anos o que vai ser. Pode ser a moeda a única ou a mais aceita, né? Então, eu acho que ele tinha plena ciência do que ele estava inventando, do potencial que isso tinha. E tanto é que nessas discussões nas listas de criptografia e nos fóruns que foram criados depois do sistema, teve um episódio em que um dos desenvolvedores que era conhecido e usava o nome próprio, que era o Gavin Andresen, ele foi chamado para dar uma palestra na CIA. Isso foi finalzinho de 2010. E aí? E aí o Nakamoto falou assim, olha, eu acho que esse não é o momento de atrair esse tipo de atenção pra gente. O sistema está recém começando, ele precisa desenvolver, precisa ganhar uma estatura, um nível de descentralização e robustez. Porque naquele momento ele poderia ser com certeza cortado logo de cara. Ah, com certeza. Ali tinha muito mais vulnerabilidade, ou seja, seria mais fácil se alguém quisesse parar de fato, naquele início seria mais possível. Agora hoje, não tem impossível. Não tem como. Então ele sabia que, cara, isso vai chamar uma atenção indevida para o momento do sistema. E imagina se ele fosse uma pessoa conhecida. Ele que ia estar sendo chamado Total. lá. Nakamoto aqui, ó, senta aqui agora. Ou até a gente vê essas coisas da CIA ou qualquer pessoa começar a imputar crime nele, tentar achar alguma brecha para falar que esse cara tá com outras intenções, né? Com certeza. Um pouco do que a gente vê agora, para dar um exemplo até da importância do conceito de descentralização. A gente está vendo o Telegram agora. Total. Essa polêmica toda, que algumas pessoas supostamente cometeram crimes dentro da rede, isso que o judiciário está acusando. E é possível, não sei, mas o ponto da conversa é: o STF também, o judiciário também disse que a empresa Telegram, por trás do aplicativo, que também está infringindo a lei porque não está respondendo um mandado judicial de entregar as informações ou de parar com algumas mensagens.
Então esse aplicativo ele é centralizado. Tem uma empresa para intimar, alguém para sentar na mesa aqui, ó, você para com isso agora, senão você vai ser processado. Quando o sistema é descentralizado, E aí? não tem essa empresa por trás. Não tem uma cabeça, não tem um CNPJ. Queremos parar com esse negócio de Bitcoin aí. Chama quem é o responsável. E aí? Não tem. existe. Não Porra. tem. É como querer parar a internet hoje em dia. Para a internet, quem é o dono da internet? Eu não tô gostando do que estão fazendo aí. Cara, Não tem como. É genial isso, cara. Então E assustador também, né? Ao mesmo tempo é assustador, isso não tem dúvida. E ele tinha noção disso. Então, primeiro, Nakamoto sabia muito bem como funcionava o dinheiro, sistema monetário, todos os interesses por trás de governos, de bancos centrais, o controle Isso eu quero do dinheiro. saber também de você, porque eu não entendo direito essa parada, cara. Pois então, o controle